Oi, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, uma palavra do Senhor, uma palavra que vai falar sobre percas e quero compartilhar com vocês. Existem percas que poderão ser evitadas, outras percas que poderiam ser recuperadas. Existem percas que não tem como fazer ou refazer o caminho de volta e recuperar aquilo que foi perdido. A gente não precisa perder primeiro para depois valorizar aquilo que foi perdido. Existe um provérbio que depois que perde, valoriza aquilo que perdeu, ou só valoriza depois que perde. Mas a gente não precisa perder para depois valorizar. Ou se perdeu, se dá para recuperar, então podemos recuperar aquilo que foi perdido. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 8 diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando, a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, esta é a palavra que eu quero compartilhar com vocês sobre percas. Existem percas que não poderemos recuperar aquilo que foi perdido. Por exemplo, a morte de um pai, de uma mãe, de um irmão. A gente não pode refazer mais este caminho de volta e trazer eles à vida novamente. A gente não pode fazer este trajeto novamente, trazer eles de volta para estar conosco. Mas existem percas que poderão ser evitadas, e existem percas também que poderemos recuperar novamente aquilo que foi perdido. A Bíblia diz que o anjo de luz poderia ter evitado a queda e poderia não ter se tornado anjo caído se ele tivesse ouvido a voz de Deus, obedecido o Senhor, se ele tivesse honrado a Deus, atributado a Deus a honra, a glória, o louvor que é devido, se ele tivesse reconhecido o Senhor Jesus como Senhor de todas as coisas, como Criador de todas as criaturas, se ele tivesse reconhecido que ele era uma das criaturas de Deus e tivesse se humilhado a Deus, se tivesse honrado ao Senhor, ele poderia ter evitado a própria queda. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo ele sabendo que poderia cair, a Bíblia diz, mesmo sabendo que ele poderia ser lançado fora ou lançado dos céus, da presença de Deus, ele não evitou aquela queda. A Bíblia diz que ele se orgulhou
A Bíblia diz que ele se encheu de orgulho, se encheu de soberba, e ele colocou no coração, dizendo: eu farei o meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante a um Deus que está sentado no trono, e também vou receber a mesma honra, eu vou receber a mesma adoração. E a Bíblia diz que ele foi alertado pelo Senhor para que pudesse ter evitado aquela perca, mas ele não evitou. E segundo a tradição, que ele foi lançado fora da presença de Deus, foi lançado dos céus para baixo, e ele perdeu todo o ornamento que ele tinha diante de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele andava sobre pedras preciosas, ele andava sobre pedras preciosas, sobre pérolas, safiras, diamantes, pois ele tinha o seu lugar de destaque diante do nosso Deus, mas ele não evitou. E a Bíblia diz que ele caiu, e ele se tornou anjo caído, ele se tornou o diabo, ele se tornou Satanás, e o tentador do povo de Deus, o acusador dos cristãos, e ele não evitou. E esta perca, ele já não pode mais fazer ou refazer o caminho de volta. Quer dizer que não tem como ele recuperar. A Bíblia vai dizer também que o primeiro homem que Deus fez, e fez segundo a sua imagem, a sua semelhança, e que Deus soprou dentro desse homem, deu para ele o espírito de vida, porque o sopro de Deus tornou dentro dele o espírito dele, que se tornou o espírito do homem. A Bíblia diz que Deus ainda fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez este homem puro, este homem diante de Deus, um homem santo, e um homem que podia se relacionar com Deus, conversar com Deus, e Deus conversava com ele, e Deus deu para ele, a Bíblia diz que deu um jardim para ele, porque Deus criou o jardim do Éden, entregou na mão dele. E a Bíblia diz que também Deus criou uma mulher, de uma das suas costelas, e formou a mulher, a Eva, e deu como companheira. E a Bíblia diz que ele também poderia ter evitado a queda, poderia ter evitado a perca do jardim, porque o próprio Deus vem e fala com Adão, dizendo: olha, tu poderás comer de todos os frutos da árvore que está no jardim. Mas Deus aponta para uma árvore dizendo: desta daqui você não poderás comer, porque no dia em que tu comer deste fruto, certamente morrerás. Ele foi alertado para não comer daquele fruto. E Deus ainda citou algumas consequências, morrerás. E a Bíblia diz que ele não evitou a perca. A Bíblia diz que ele não evitou aquela perca. A Bíblia diz que ele não obedeceu à voz de Deus. E a Bíblia diz que ele comeu do fruto que Deus tinha proibido. E quando ele comeu, a Bíblia diz que ele foi lançado fora do jardim. Ele perdeu o jardim, ele perdeu a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele perdeu muitas coisas, como a Bíblia diz que ele perdeu a imortalidade, ele perdeu a pureza, ele perdeu a sustentabilidade, porque ele não podia trabalhar, Deus mantinha ele no jardim. A Bíblia diz que ele perdeu a imunidade.
A Bíblia diz que a imunidade dava a ele poder para não ficar doente, para não envelhecer, para não morrer. Ele foi feito para viver eternamente, e ele poderia ter evitado se ele tivesse ouvido e obedecido a ordem de Deus. Mas como ele não obedeceu, como ele não evitou, ele perdeu. E eu creio que fora do jardim, longe da presença de Deus, porque dali em diante a Bíblia não fala mais, e que Deus continuou falando com Adão. Você pode ver, quer dizer que Adão perdeu o relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus. E eu creio que fora do jardim ele valorizou, fora do jardim ele se arrependeu, fora do jardim eu creio que ele se humilhou, chorou amargamente, mas não tinha mais o que fazer, porque a Bíblia vai dizer que Deus colocou anjos na porta ou no portão do jardim para que ele não retomasse o caminho de volta. A Bíblia vai dizer também que Judas andou com Jesus, conviveu com Jesus, foi instruído por Jesus um tempo de 3 anos e meio, e foi ensinado por Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor sempre alertou Judas, o Senhor sempre despertou Judas para que ele não caísse no abismo, para que ele não perdesse a comunhão com o Senhor, para que ele não perdesse a sua parte nos céus. E o Senhor sempre alertou, e ele poderia ter evitado. A Bíblia diz que a parte mais forte da Bíblia que eu recordo foi no dia em que estavam todos reunidos para ceiar, quando o próprio Jesus fala que um que estava à mesa com ele ia se levantar contra ele e atrair ele. E Judas já tinha esse pensamento, já sabia que era ele poderia ter evitado. Ele poderia ter evitado essa tragédia, mas a Bíblia diz que ele não evitou. A Bíblia diz que ele foi até os sacerdotes e vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Mas a Bíblia diz que depois que ele fez isso, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele valorizou a amizade, ele valorizou tudo que Jesus tinha feito por ele, mas agora já era tarde demais. Não tinha como ele refazer novamente o trajeto, não tinha como ele refazer o caminho de volta e recuperar o que ele tinha perdido. E a Bíblia diz que agora Judas poderia ter evitado novamente o suicídio, mas ele não evitou. A Bíblia diz que ele poderia ter esperado Jesus ressuscitar após o 3º dia, talvez se humilhar e ser perdoado por Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que novamente Judas pegou a corda e se enforcou. Ele poderia ter evitado o suicídio, e a Bíblia diz que ele não evitou, e a Bíblia diz que ele morreu. Então tem coisas nas nossas vidas que não poderão ser mais recuperadas, mas tem coisas que poderão ser recuperadas. Voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que esta mulher, depois que perdeu, ela valorizou, então tinha como ela recuperar, e agora ela acende a candeia, ela vai à casa, e ela procura diligentemente, ou procura até ela encontrar. E quando ela encontrou, a Bíblia diz que ela ficou feliz, e agora na mente dela ela valoriza e diz assim: eu não